Boa tarde, pessoal. Hoje eu quero apresentar esse tema, que é um tema repetitivo aí na teoria do acatamento, mas alguns pontos aqui, a partir da tradição cristã, seriam importantes para a gente colocar. Eu quero começar a minha palestra fazendo 4 perguntas. A primeira pergunta é: o que é o Logos? A segunda pergunta é: o que é o noético fático? A terceira pergunta é: o que é a telecimentabilidade? E a quarta pergunta é: o que é o acatamental na concretude ferreriana? Respondendo essa primeira pergunta, o que é o Logos? Eu responderei essa pergunta platonicamente. Por quê? Porque o Logos, dentro da perspectiva platônica, é mediador. Eu já vi gente dizendo que Platão, se conhecesse a sabedoria cristã, muito provavelmente ele seria um cristão devoto de Jesus Cristo, um adorador de Jesus. Eu também comungo dessa opinião. Então, o Logos é mediador. Claro, para a tradição grega, de modo geral, até por questões culturais, o Logos ele seria impessoal. Então, você encontra isso na tradição pré-socrática, né? Eles trabalhando o Logos sempre dentro de uma impessoalidade. Não assume carne. Então, o verbo é indivisível enquanto impessoa, ou seja, não é uma pessoa. Esse é um ponto importante para a mentalidade grega. Então, platonicamente, o Logos é mediador enquanto impessoalidade. Agora, se é mediador, está entre dois, não é isso? Então, o Logos é mediador. Se é mediador, está entre dois. Dois o quê? Está entre o ôntico e o ontológico. Então, platonicamente, o Logos é mediador entre o ôntico e o ontológico. Ôntico enquanto primado ôntico e ontológico enquanto essência última. Todo ser tem uma razão enquanto razão eidética, eidos, de ser. E esse ser possui uma essência última, que Russell vai chamar, ele tem algumas críticas à metafísica, mas ele vai chamar de reais, não no sentido de usar o conceito real de modo pejorativo, não, irreais no sentido de ser abstrato. E por isso que eu prefiro usar o conceito de nous, ou seja, as leis ontológicas, a dimensão a essência última está na nous do um primordial. Não existe enquanto dimensão primada ôntica, mas possui existência no sentido estruturante. Impossível olharmos para um objeto sem percebermos as leis que regem esse objeto ôntico. Então, esse é o primeiro ponto. O que é o Logos? Logos é um mediador entre o ôntico e o ontológico. Aí vem a tradição cristã. Na tradição cristã, o Logos é pessoal. O que isso significa? Significa que o Logos, sendo pessoal, é serial mor. E aqui está o grande escândalo do cristianismo. Em 1 João 1,1, nós encontramos o texto, o Evangelho, dizendo: no princípio, o Logos, o Verbo, estava com Deus. E não somente estava com Deus, mas era Deus. Então, veja, se estava com Deus, há uma coparticipação. Claro, Deus não é divisível no sentido de quanto. A gente não pode aplicar divisibilidade na Trindade. Isso seria um absurdo, reduzir Deus a números matemáticos. Mas existe na tradição platônica pitagórica platônica, e a díade indeterminada. Então, a díade enquanto indeterminação
é indefinida. Ela distingue-se da dualidade do dois, logo está acima da matemática, porque ela é criadora da matemática. Ela é criadora dos números. Então, o pai e a díade, o filho, se correlacionam. Então, no princípio, no filho, Deus, o pai, tudo criou. Então, o termo aqui no hebraico, no princípio, é Bereshit. Bereshit possui aí um sufixo e um prefixo. O sufixo Reshit, se formos traduzir, significa cabeça, primazia, primogênito. E essa simbólica linguística do hebraico, o apóstolo Paulo faz uso. Lá no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo é a primazia, é o primogênito, é o primeiro da criação. E a criação foi criada para ele. Criação enquanto realidade. Então, aplicando aqui o e a díade, antes do filho assumir verbo, escandalizando os gregos, né? Ou seja, antes do verbo assumir carne, ele estava com o pai enquanto indeterminação. Ele era indeterminado. E nessa indeterminabilidade, nós podemos observar o escândalo do Logos deixando a sua impessoalidade e se pessoalizando-se. Essa é a grande diferença do cristianismo para várias religiões. E é por isso que eu defendo que Jesus, ele é o serial mor. Ele é o principal serial. Ele é o principal serial. Um primordial e seus seriais, e tem o seu serial mor, que é Jesus Cristo. O verbo, o logos pessoal. Então, o mediador aqui, entre o ôntico e o ontológico, é a díade. Um cria a partir da díade. Em palavras cristãs, o pai, Yahvé, cria a partir do filho e para o filho. Um primordial cria a partir da díade para a díade, que meontologicamente possui uma indeterminação enquanto não ser, já enquanto ser possui uma determinação, ou seja, o Logos se fez carne e habitou entre nós. Então, na tradição cristã, o Logos é pessoa, e a pessoa enquanto serial mor. Logo, seguindo a tradição cristã do apóstolo Paulo, o mediador, aqui é Platão e Paulo ao mesmo tempo, né? O mediador entre o ôntico e o ontológico não é uma impessoalidade, é uma pessoalidade. Logo, tudo aquilo que existe onticamente enquanto acatamentabilidade existe no serial mor, na pessoa, que antes de ser enquanto díade indeterminada, estava com o pai, mas deixou a glória e se pessoalizou, mas continuou sendo Logos. Veja que a pessoa chamada Jesus, que é o mediador entre o ôntico e o ontológico, porque ele estrutura o mundo das coisas e suas leis e rege as essências últimas, né? Esse serial mor deixou sua glória, deixou o seu poderio, deixou o seu reinado. Então, antes de tudo ser, a díade indeterminada era não ser. O Logos era indivisível. Ou melhor, o Logos era indizível. Porém, o Logos passou a ser, enquanto pessoa, enquanto serial mor. Então, se o Logos é mediador,
seja na tradição pitagórica platônica, a díade, seja na tradição cristã, Jesus, o logos é analogante. Logo, analoga-se no primado ôntico. Então, se o logos é mediador, é analogante, logo analoga-se no primado ôntico, enquanto logos noético fático. O termo logos noético fático aparece no Sabedoria da Unidade do Mário Ferreira dos Santos, que é a dimensão pragma. O pragma, ela possui uma combinação, vamos dizer assim, com aquilo que o Olavo chamava de discurso poético, as possibilidades ao agnoiologizar o mundo das coisas. O agnoiologal é o pré-teórico, como vocês sabem. Eu só posso ir até o primado ôntico. Veja, esse termo primado ôntico aparece no Heidegger. Eu só posso ir até o primado ôntico e perceber que existe um logos noético fático, ou seja, o eu que pensa a dimensão fatídica, porque existe um logos analogante nesse noético fático de primado ôntico agnoiologal. Tá entendendo? Então, platonicamente, o logos é mediador entre o ôntico e o ontológico. Logo, analoga-se no ôntico e ontológico. E trabalhando apenas o ôntico, nós vamos perceber que existe um logos noético fático. Esse logos noético fático é extraído do primado ôntico agnoiologal. Aí vem o segundo, ou melhor, o terceiro, né, conceito, que é o conceito de teressemitabilidade. A questão mais fenomenológica, onde o meu eu tereciona a realidade. E terecionar a realidade é assumir aquilo que o Olavo chamava de conhecimento por presença. O conhecimento é uma presença. E existe uma dualidade do conhecer e do ser e do conhecer. O extenso e o intenso, o intenso e o extenso. O emergente e o predisponente e o emergente. Então, o que é a teressemitabilidade? É o aqui e agora. É o logos noético fático. É o agnoiologal. É aquilo que eu estou tendo. Nem tudo que conheço tenho, mas tudo que tenho conheço me relacionando. É a tríade: conhecer, ter, relacionar. E por fim, o que é o acatamental na concretude ferreriana? Aí vem a primeira tese do Mário. Se eu assumo a primeira tese, eu assumo todas as outras. Alguma coisa há. E o que há é o Cristo enquanto serial mor pessoal, analogando-se sobre o ôntico. O que isso significa? Significa que tudo aquilo que a gente observa na realidade quanto forma, ou seja, quanto ato formativo, possui um logos analogante. E esse logos analogante se dá em Jesus Cristo. Ou seja, quando a gente olha para o mundo das coisas, seja qual coisa for, pegando aqui a tradição cristã, aquela coisa exalta o seu Criador. Se exalta o seu Criador, exalta a díade. Ou seja, o Pai criou a criação para o Filho. Porque o Pai, como diria Mário, o Pai é pai do Filho, o Filho é filho do Pai.